agricultura familiar é uma verdadeira cultura de um sonho. Milhares de agricultores e agricultoras familiares no sul do Brasil estão plantando um sonho. Todos os dias, antes do sol, eles se levantam e semeiam um projeto de sociedade. Aram e regam Campo Limpo, onde brotará o desenvolvimento sustentável e solidário do Brasil. Eles se organizam, se dão as mãos, elaboram propostas de políticas públicas, realizam mutirões e se dedicam a cultivar esse sonho. O trabalho dessa semeadura é árduo, a ponto deles terem de enfrentar a falta de compromisso social de governantes, o individualismo de quem só ganha com o sofrimento de multidões e até mesmo a força bruta. A mão pesada do autoritarismo e o porrete da crueldade. A agricultura familiar é um projeto amplo de sociedade. Um projeto que, ao invés de excluir, inclui. Que, ao invés de separar, une homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, trabalhadores do campo e da cidade em um mutirão de sonhos possíveis de serem realizados. As imagens que você verá a seguir retratam a defesa incansável do direito que temos de colher um sonho. Militantes, com o sol vermelho da bandeira solidária, a agricultura familiar vai florescer. Nós não vamos aqui para provocar ninguém. Companheirada, vamos deitar aqui no meio do asfalto, nós não estamos aqui para enfrentar ninguém, nós não viemos aqui para bater ninguém. Tá? Companheiro, nós vamos ficar aqui, ó. Que é isso? Calma, companheiro. Que é isso? Vamos sair devagar então. Vamos sair para ninguém se machucar. Vamos sair devagar. Calma, vamos sair. Vamos pedir calma, companheiro. Calma, calma. Calma, vamos manter. Calma, pessoal. O oeste do estado vive uma das piores secas dos últimos anos e as consequências já começam a aparecer. Uma delas é o êxodo. Agora, com a estiagem, aumenta ainda mais a população que está pensando em deixar a agricultura para buscar outras alternativas em centros maiores. Agricultores atingidos pela estiagem liberaram essa madrugada o acesso à ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, em Chapecó. Em Concórdia, o trancamento da BR-153 terminou em confronto entre os manifestantes, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Confronto entre polícia e manifestantes da agricultura familiar ontem à tarde na ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul pela BR-153. Houve violência e muitas prisões. A polícia desbloqueou a estrada à força. Olha, e os agricultores continuam mobilizados. Ontem trancaram novamente as rodovias que ligam os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A polícia gaúcha usou a força ontem no final da tarde para liberar a BR-153 na ponte que liga os dois estados entre os municípios de Concórdia e Marcelino Ramos, que estava trancada por centenas de integrantes da Federação da Agricultura Familiar. A polícia interveio no protesto dos agricultores que estavam bloqueando rodovias na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O protesto dos agricultores é por recursos do governo federal para minimizar os prejuízos com a estiagem, que podem chegar a R$1 bilhão nos dois estados. Vejam só o extremo que os agricultores, que os trabalhadores têm que chegar nesse país por causa de um projeto de desenvolvimento excludente, que os trabalhadores brasileiros, os agricultores familiares, os pequenos municípios, a cada ano que passa, estão perdendo sua renda, provocam um grande contingente da população brasileira excluída do processo do emprego, da renda, da manutenção dos agricultores familiares na terra, 53 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, 23 milhões de famintos nesse nosso país, com tanta riqueza, com tanto sol, com tanta terra que não está produzindo. Então nós precisamos, de fato, necessariamente construir um projeto nacional, um projeto para esse nosso país que pensa a inclusão do ser humano, que pensa o cuidado com o meio ambiente e que pensa um projeto social de desenvolvimento. Então nós entendemos que
os agricultores estão perseguindo uma estratégia da construção de um sonho que a gente acredita. Um sonho que de fato possa dar vida, possa dar dignidade e um sonho de um projeto de desenvolvimento sustentável, solidário, que de fato tenha como centro de desenvolvimento o investimento no ser humano. Então, nessa proposta, nós acreditamos e vamos continuar a nossa luta e a nossa organização. Neste momento, o pelotão da Polícia Rodoviária Federal e o pelotão de choque da Brigada Militar se prepara para desobstruir a pista, depois de que foram comunicados os invasores de que a responsabilidade, a partir de agora, é da coordenação do movimento. Olha, eu nunca imaginei que nós, agricultor familiar, que a gente produz alimento, estava lá protestando, estava assim no meio da estrada, nós pudéssemos sofrer um espancamento pela polícia. Não houve um confronto, porque nós não reagimos. Nós simplesmente deitamos lá no meio do asfalto e estávamos aguardando audiência, estávamos aguardando uma resposta. E aí veio toda aquela humilhação, pessoas humildes, agricultores, homens, mulheres, idosos, que foram espancados. As pessoas foram chutadas, as pessoas foram humilhadas, as pessoas foram concentradas, houve um campo de concentração, as pessoas foram amontoadas lá, agricultores que sabem produzir, e a polícia procurando as pessoas, os líderes, com a foto na mão das pessoas, de nós liderança, a polícia com a nossa foto querendo nos prender, querendo nos espancar. E aí foi aí que ela achou os 20 companheiros e companheiras que foram presos, espancados e humilhados. Nós, agricultores que estavam lá 2, 3 dias querendo uma resposta por aquilo que se perdeu na seca, nada mais, ninguém estava lá querendo atrapalhar a vida de ninguém. A polícia, em vez de prender os traficantes, fica prendendo o agricultor familiar. Então, por isso que a indignação muito grande. Enquanto que o governo federal dá bilhões para os bancos que faliram, dá bilhões para as empresas de energia elétrica e para nós dá migalhas e a polícia. Não dá para aceitar esse tipo de coisa e a nossa indignação vai fazer com que surja, o fruto disso é um Brasil novo, um Brasil diferente. O saldo dessa ação da polícia foi de 22 presos e 20 feridos. Os detidos foram ouvidos na Polícia Federal de Passo Fundo. E a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal usaram gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para desobstruir as BR-153, bloqueada por agricultores, familiares catarinenses, paranaenses e gaúchos. 15 pessoas foram feridas e 10 pessoas presas. Eu, juntamente com mais 22 colegas, companheiros, agricultores familiares, não temos nenhuma dúvida que nos sentimos muito humilhados no momento em que fomos presos e também nas 24 horas que estivemos presos na Polícia Federal em Passo Fundo. O primeiro momento, quando a gente é preso, é algo muito ruim, porque nunca, pelo menos na minha cabeça, na minha ideia, nunca tinha passado de eu ser um preso. Outra coisa é a indignação, porque nós não cometemos nenhum ato bárbaro, nenhum assassino, nós não somos assaltantes, muito menos ladrões. Nós estávamos sim reivindicando nossos direitos, era isso que nós estávamos lá fazendo. E nós fomos algemados, nós fomos levados como presidiários, como pessoas que cometeram grandes delitos. Outra coisa que me deixava muito indignado era as pessoas que lá estavam detidas, agricultores de 60 e tantos anos de idade, que a única coisa na vida deles que sabiam era trabalhar. E lá estavam presos muitas vezes nem saber o porquê. É algo muito humilhante para a gente, muito humilhante mesmo, mas com certeza, se é necessário, a gente faz tudo novamente. Eu acho que é uma luta de todos. A gente não foi preso apenas por mim, pelo meu pai, pela minha família ou pelo meu vizinho, mas sim os 22 que lá estavam presos. Nós estávamos na luta de toda a agricultura familiar, de toda. Nós, agricultores familiares, temos uma luta pela frente, temos os nossos direitos e vamos continuar reivindicando. Aquela foi uma batalha, com certeza outras batalhas virão. E uma última informação, agricultores atingidos pela estiagem liberaram essa madrugada o acesso à ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, em Chapecó. Eles continuam às margens da rodovia e hoje devem se reunir para decidir os rumos do movimento. O que mais me surpreendeu nesse processo todo das mobilizações foi o tempo que a gente conseguiu segurar a pista fechada e também, ao mesmo tempo, a disposição e a garra daqueles agricultores e daquelas agricultoras que lá estavam. Era 6 horas da manhã
Quando nós chegamos na ponte, imediatamente foi trancada a pista e conseguimos ficar ali o dia todo, até algumas horas da noite, eram 10h30. E aqueles agricultores, com certeza, se dependesse da vontade deles, nós ficaríamos lá até o outro dia de manhã, até que nos tirassem. Todo mundo estava convicto do que estava ali fazendo, todo mundo não estava ali para brincar. Não é à toa que os agricultores e as agricultoras deixaram suas propriedades, se dispuseram a ficar ali quantos dias fossem necessários, porque realmente a situação estava pegando, né? E para realmente poder continuar vivendo no meio rural, que era a grande angústia de todo mundo que estava ali. E esse sentimento que estava no coração de cada um e de cada uma. Nós tivemos que buscar todo um diálogo para desobstruir a pista, para garantir a segurança desses agricultores e essas agricultoras. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a participação da juventude e também da terceira idade na mobilização. Tínhamos vários jovens, a maioria da coordenação de linha de frente da mobilização eram jovens e que demonstravam muita segurança fazendo aquilo e que em determinados momentos tinham que negociar com a polícia, tinham que negociar com os caminhoneiros, tinham que convencer e também conversar com os agricultores que lá estavam e decidir que rumo tomar, o que fazer. Era a polícia fazendo treinamento na nossa frente, parando o ônibus, descendo lá todos os policiais, se posicionando, saindo, passando 22, 23 viaturas, buzinando, guincho, helicóptero baixando no nosso meio. Então, eram todas as maneiras possíveis de nos pressionar. Então, eles faziam uma pressão psicológica muito grande. Realmente, tinha momentos assim que a pergunta era: qual é a melhor saída? O que nós devemos fazer agora? E o tempo todo os agricultores firmes, apesar de toda a pressão que fizeram com a gente, todo mundo muito firme, muito decidido, com muita garra e muita determinação no que estavam fazendo. A Federação da Agricultura Familiar do Sul do país emitiu hoje uma nota de repúdio à ação policial, registrada ontem na BR-153. A coordenação da FETRAFSUL divulgou ontem uma nota de repúdio, considerando como uma atitude truculenta do governo federal a ação da Polícia Militar na desobstrução da BR-153 na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os agricultores exigem o repasse de recursos para amenizar os prejuízos causados pela seca e também a compensação do governo nos financiamentos já contraídos. Os agricultores familiares voltam a se manifestar na região oeste. Em Chapecó, eles acamparam no trevo que dá acesso à cidade. Os agricultores familiares voltaram a se manifestar hoje no sul do país. Em Erechim, eles soltaram até animais dentro da agência do Banco do Brasil. Hoje, uma comissão da agricultura familiar foi recebida em Brasília pelo ministro Pedro Parente. Tem certas coisas nesse país que irritam. Uma delas é a demora para que as decisões sejam tomadas. Na semana passada, por exemplo, os agricultores familiares protestaram, trancaram rodovias e apanharam da polícia. Não concordamos com esse tipo de protesto que atrapalha a vida dos outros, mas concordamos com o pleito dos agricultores familiares que estão enfrentando uma das piores crises por causa da seca. Enquanto isso, o governo federal se limita a divulgar que está liberando recursos, mas não diz quando. Isso demonstra uma falta de interesse sem tamanho pela situação de classes importantes para a nossa economia. O governo se limita a receber, quando recebe, os agricultores em audiências em Brasília. Está na hora de as decisões nesse país serem mais rápidas. O governo peca, e há muitos anos, não é só nesse governo não, pela falta de agilidade em coisas básicas. Nós estamos passando num momento importante de organização e de luta no Brasil. E nesse momento a FETRAF abriu um processo de discussão em Brasília. É bem verdade, no Brasil é difícil você negociar quando não se tem compromisso com a política agrícola e agrária nesse país, mas a partir da pressão, a partir da organização dos agricultores familiares, abriu-se a negociação em Brasília, conseguimos colocar em pauta e fazer com que o governo federal definisse uma ação de governo para resolver o problema da seca no Sul. No momento da agressão aos nossos companheiros agricultores e agricultoras, eu particularmente estava mais junto com um grupo de companheiros e parlamentares no gabinete do senador Arthur da Távola, que é líder do governo, que responde pelo governo no Senado, e naquele momento fomos surpreendidos pela fala do representante líder do governo federal no Senado,
dizendo que era possível negociar alguns pontos. Nos pareceu uma indiferença muito grande, que o que estava ocorrendo não era no Brasil, era num país estranho, né? Porque você não sentia, né, nos representantes do governo uma vontade de resolver a situação. A FETRAF esteve em Brasília e nesse processo conseguiu consolidar os 3 fundamentos principais, que é a de elaboração política, a de negociação e o processo de reivindicação na rua. E no Brasil, mais uma vez, as coisas acontecem a partir da pressão dos trabalhadores. É a única forma mesmo para pagar o Nafinho, não deu, né? Tem que fazer mobilização, senão não paga a dívida. Tem que receber para poder pagar, tem que ganhar anistia e ajuda do governo, senão sem ajuda do governo nós não podemos pagar as contas. Olha, a gente veio aqui pacificamente, né? A gente não veio aqui para agredir ninguém, a gente veio aqui simplesmente para reivindicar, né, a seca que está aí, a agricultura familiar que a gente, né, foi quase tudo a gente perdeu na agricultura e veio aqui junto simplesmente com os companheiros, tanto para assim na luta para reivindicar uma coisa que o financiamento em banco, a gente tem como que a gente vai pagar para depois sustentar a nossa família, né? Mas a gente, se tiver mais organizações, a gente vai se mobilizar de novo, mas não vamos desistir, pode ter certeza. Nenhum de nós, agricultores, homens e mulheres, nenhum de nós, dirigentes sindicais, companheiros e companheiras, sonhamos que um dia precisássemos estarmos nas ruas, no asfalto e tendo que enfrentar a fúria e a violência da polícia, porque o nosso sonho, a nossa luta, a nossa vida é produzir alimentos para o povo brasileiro. E nós fomos à luta e achamos que este é o caminho, que a história foi construída pelos homens, pelas mulheres, que mudaram as situações, que mudaram as realidades. Agora, se eles imaginavam que iriam nos calar com a violência, estão enganados. A cada um dos momentos, a cada violência que foi praticada com os nossos companheiros, a cada bandeira que foi rasgada, é um grito a mais, é uma força a mais, é um jovem a mais, é um homem a mais, uma mulher a mais que está erguendo o braço na luta, na organização desta ferramenta que é o sindicato, desta ferramenta que é a FETRAF, que nasce com muita força, com muita vontade de organizar, representar e mobilizar os trabalhadores. E esperamos que neste ano possamos nós todos, de cabeça erguida, com muito orgulho, mudarmos também o rumo desse Brasil. Não podemos mais aceitar governos que tratem os problemas que nós temos como um problema grave como a seca, com a polícia e com a violência. Com a nossa participação, com a nossa organização, com a nossa experiência, nós mudaremos o Brasil e faremos desse Brasil um país de alegria, um país onde os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas companheiras mulheres, os nossos pais serão felizes e terão dignidade de dizer: eu sou agricultor e sou feliz por ser agricultor, porque aqui temos política agrícola, temos preço justo, temos dignidade e é um país que pensa o campo e a cidade. Cultura familiar, mãos calejadas que alimentam o povo, semeando terra solidária, política agrária, plantando sindicalismo novo. Agricultura familiar, mãos calejadas que alimentam o povo, semeando terra solidária, política agrária,